Eu tinha certeza que a minha esposa ia morrer. Isso era uma certeza. Eu fiquei desesperado. Eu falava com as pessoas, eu conversava, eu falava assim, como é que eu vou criar uma criança pequena sozinha? Eu me lembro de quando a gente foi ver um salão pro aniversário do Davi e a Bruna já estava doente e a moça falou assim, nossa, a gente acabou de fazer uma festa de uma criança que o pai, que a mãe da criança morreu de Covid. E veio o pai aqui comemorar o aniversário da criança sozinho. E aquilo bateu muito forte em mim. Eu falei assim, eu não quero viver isso. Minha maior tristeza era o Davi. Porque quando eu tive o diagnóstico que eu estava com câncer, eu só pensava, eu vou morrer. Era só isso que eu pensava. Eu falava assim, ai Senhor, acho que chegou meu tempo e eu vou morrer. E eu chorava muito. Eu falava assim, Jesus, eu não acredito que eu vou morrer. Meu filho vai ficar sozinho. E era só isso, porque as meninas, elas são grandes. E eu pensava assim, elas vão conseguir. Porque né, eu também tive uma perca com a idade delas, mas o Davi, ele nem vai lembrar de mim. E foi muito difícil. Eu tive Ele não sabe, né? Claro que ela não quer saber disso, na verdade. Porque a gente não conta, né? A gente não expressa tristeza para uma pessoa que acabou de receber uma notícia dessa. Mas é um sentimento. Eu tive muito problema com a minha fé. É muito fácil a gente falar que a gente confia em Deus. Eu sempre confio em Deus, eu sei que Deus sempre cuidou da minha casa, eu sei disso. Mas eu não conseguia. Na verdade, os meus olhos foram muito voltados pro mal, sabe? E eu me sentia muito culpada com isso, porque eu não conseguia entender, tipo, pra mim não fazia sentido o propósito de Deus nisso. Foi muito doloroso, eu pedia muito pra Deus não levar ela, era tudo, sabe? Porque ela é tudo que eu tenho, ela é minha mãe, ela é a pessoa que, em todos os momentos, todos os dias, a gente acorda, a gente conversa todos os dias sobre todas as coisas. Seria, assim, um mundo desabado se eu não tivesse mais ela. Eu não soube lidar muito com o processo, na verdade, né? Por mais que eu acreditasse muito, eu tinha muito medo de perder ela. E foi, acho que um dos momentos que a gente mais ficou distante, porque eu não queria ver ela mal, eu não queria viver isso de novo. E toda vez que eu via ela indo para uma químio, eu ficava muito mal. E eu não conseguia mandar uma mensagem perguntando como ela estava, se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. Porque eu não queria viver aquilo de novo, né? Eu presenciei tudo da químio da minha mãe. Eu vi a minha mãe com o pé sangrando, eu vi a minha mãe vomitando. Eu vi a minha mãe nos piores momentos, né? Todas as vezes que ela raspou o cabelo, eu estava junto. Todas as vezes que ela ela estava em casa e ela estava com a mão toda despelando por conta da quimio, eu estava lá. Então, eu vi todo esse processo. E aí, toda vez que a Bruna falava que ela ia fazer alguma parte do processo, desde a parte de operar até o fim da rádio, para mim era muito desesperador, né? Foi até algo que no fim do processo eu pedi perdão para ela, porque eu não consegui estar com ela. Eu não consegui me fazer presente, porque por mais que eu tinha fé em Deus, eu tinha muito medo de perder ela. E eu lembro que uma das coisas que eu tinha muito medo de acontecer era perder meu cabelo. Não era por estética. E todas as pessoas que têm câncer, a primeira coisa que a gente aprende é não se importar mais com a aparência. Porque a aparência não é o mais importante quando você está prestes a talvez perder a sua vida. Então, qualquer pessoa que tem diagnóstico de câncer, ela não liga para isso. E eu também não ligava para isso. Só que eu tinha um trauma das meninas, um trauma que eu não queria gerar no meu filho e nem que elas vivenciassem, que era me ver careca. Não por mim, mas por elas. E eu lembro que a Brenda, ela não lembra da minha mãe. Não lembra de nada, porque ela era uma criança, né? Mas ela lembra dela careca. E ela já contou isso algumas vezes pra mim. E isso me marcou muito. E quando eu descobri que eu ia ter que fazer o tratamento, eu só não queria fazer o tratamento porque eu não queria ficar careca.
E eu falava assim, Senhor, eu não quero que elas vivenciem isso de novo. Eu não quero que o meu filho tenha esses mesmos traumas que elas tiveram. E eu orei muito para isso. Eu orei muito para meu cabelo não cair. E foi todo um processo doloroso, eu sempre acreditando, né? Eu tirei o Davi do peito, faltando um dia para começar a quimioterapia. Porque até então eu acreditava que em algum momento eu não ia precisar fazer a quimioterapia. E eu falava, na hora que falou assim, não, você realmente vai ter que fazer. Eu falei, agora ferrou. O Davi não pegava mamadeira, o Davi não aceitou nenhum tipo de mamadeira, até então. Eu fiquei sem dar mamar para ele para fazer o exame, e aí no outro dia começar a quimio. Eu falei, Senhor, e agora? O Senhor vai ter que me ajudar, porque o Senhor prometeu. Lembro que tinha uma palavra que falava muito forte no meu coração, que era isso, que eu ia passar pelo fogo, mas eu não ia me queimar. E eu me apeguei muito a essa palavra. E eu falava, Senhor, é difícil crer, mas eu vou passar pelo fogo e eu não vou me queimar. Questionei assim para Deus, eu falei, meu Deus, ela já passou por tanta coisa e tem mais isso para ela passar, né? Qual que é o propósito? E hoje, vendo o que ela passou, o propósito é tão claro, assim, foi sofrido, né? Só ela sabe o que ela viveu. A Bruna, eu falava com ela nunca demonstrou assim, nunca reclamou. Às vezes, o máximo que ela falava assim, amiga, tá difícil. Mas ela sempre falava de Deus, assim. Não, mas eu tô vencendo, mas Deus vai me curar sempre. Ela nunca demonstrou nada diferente disso. Eu sempre me mantive forte para as pessoas, porque eu sabia que tinha outras pessoas ali, né, me olhando. Eu sabia que tinha minha família e eu não podia deixar eles desesperados. Eles não me viam chorando, eles não me viam desesperado, eles me viam falando que vai ficar tudo bem. Mas no meu secreto com Deus era muita lágrima, era muita luta, era muito desespero. E como sempre na minha vida eu só sabia chamar o Espírito Santo, veio me consolar nesse momento. O complicado de tudo isso é que eu não tinha com quem conversar, o complicado de tudo isso é que eu não tinha como falar isso pra ela. Eu não tinha como falar isso pra ela, não tinha como falar isso pra Brenda, não tinha como falar isso pra Bianca. Então, eu recebia a carga emocional de todas elas, mas eu não tinha pra quem depositar essa carga. Eu me lembro um dia que eu fui num café com 3 pastores amigos e na conversa eu tava quieto, né? Eu fiquei quieto a conversa inteira. E aí um deles, muito sábio, muito direcionado por Deus, falou assim, vamos cantar um louvor? Pegou o violão e eles começaram a cantar um louvor. E eu me lembro que eu coloquei a mão na minha cara dessa forma e eu só chorava. Eu só chorava, eu não parava de chorar. E ali eu sentia eles orando, profetizando pela minha vida, mas sem querer tocar no assunto, sabe? E eu saí dali transformado. Foi numa terça-feira de manhã, saí dali transformado. E eu comecei a acreditar. E quando eu comecei a ver o tratamento, aí eu comecei a voltar a acreditar que a minha esposa ia viver. Perder ela seria pior que perder minha mãe. Porque tudo que eu sou hoje é a Bruna. Eu sou ela toda. É a pessoa que eu me formei, né? Ter entrado na faculdade foi referência dela. Ter casado foi referência dela. Ter casado quando eu casei foi referência dela. Então, assim, eu sou a Bruna toda, né? Tudo que eu tenho foi ela que me ensinou. Tudo que eu faço foi ela que me ensinou. Então, até às vezes, como eu sou com as meninas, né? Com as minhas irmãs, foi como ela me ensinou a ser irmã. Mas eu não parei de fazer minhas coisas, eu continuei fazendo tudo, eu continuei vindo na igreja, eu continuei fazendo todos os meus afazeres. Mesmo, né, doendo muito, às vezes as pessoas falavam assim, nossa, o pastor é tão forte. Mal sabia eles que eu estava despedaçada, aquele dia desesperada, e que eu ia chegar na minha casa e eu ia me desmontar. Mas quando chegou na minha quinta, mas acho que era na quarta ou quinta quimioterapia, eu lembro que eu entrei, um dos enfermeiros falou assim pra mim assim, nossa, você faz a quimio uma das mais fortes, seu cabelo não caiu. E eu falei assim, não, meu cabelo não caiu. Ele falou assim pra mim assim, nossa, faz 8 anos que eu trabalho aqui. E você é a 4ª pessoa que eu vejo só que o cabelo não caiu. Ele falou, por sinal, a última que a gente viu, ela foi até ser estudada acho que, sei lá, na Europa, na Argentina, sei lá, em outro país, pra saber o porquê. E aí eu falei pra ele assim, mas o meu eu sei o que foi. O meu foi Deus. É Ele que fez meu cabelo não cair.
não precisa nem estudar, porque eu sei que foi ele. E uma vez eu contando esse testemunho no Instagram, né, as pessoas não sabiam, eu lembro que teve até uma moça, mãe de uma conhecida minha, que quando eu contei, meu cabelo não caiu, né, não sei o que, eu tava muito feliz por isso. Aí ela já tinha passado pelo tratamento e parecia que é isso, que era futilidade, né. Não quer que o cabelo caia, mas isso é tão normal, o cabelo cresce. E aí quando eu contei qual era o motivo, as pessoas começaram a entender. E antes disso eu não contava muito sobre o meu tratamento, sobre as minhas coisas nas redes sociais. E a partir desse momento eu comecei a compartilhar. E quando eu comecei a compartilhar, eu comecei a ouvir vários testemunhos. Testemunhos até de pessoas que estavam com câncer e já estavam desacreditadas e de lá ver meus destaques, de ver como o Senhor estava me guardando, a pessoa foi curada. Tipo, de tanta fé, a pessoa foi curada antes de tratamento, sabe? E aí eu comecei a ver, tipo, maravilhas do Senhor. E eu comecei então a me apegar nisso. Não foi um momento fácil, ainda não é, porque eu ainda tô, né? Eu ainda vou fazer meus exames, eu ainda tô no meu processo. Mas ver pessoas sendo curadas através do que Deus está fazendo na minha vida é o mais importante. E foi quando eu abri mão e falei, Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva, se o Senhor quiser me deixar, o Senhor me deixa. Mas o tempo que eu estiver aqui, a minha doença, a minha vida, a minha história de vida toda vai ser para que outras pessoas sejam salvas. Teve até uma conversa que a gente teve, eu falei, amiga, tantas pessoas estão chegando para você, estão falando com você, que não falavam mais de dores, né, passadas, de tudo que aconteceu, através da doença, que a doença dela já era cura antes de ser, né? Então hoje eu entendo o propósito, mas eu questionei, porque ela já tinha passado por muita coisa. Com a idade que ela tinha, a gente vivenciar tudo que a gente vivenciou junto. Foi difícil, assim, mas hoje, depois que passou, a gente consegue entender que talvez ela tinha que passar por isso para curar, né, outras pessoas, curar até ela mesma de dores que tinha lá atrás. E foi propósito, né? Como eu falei, o propósito é inquestionável, a gente tem que aceitar e confiar, né? Eu vi que o cabelo dela não caiu, né? E era para cair. Eu vi que ela estava forte e era para ela estar fraca. Era para ela estar muito debilitada, mas pelo contrário, ela estava cada vez melhor. Ela estava superando cada vez mais. Não sei se ela forçava para que a gente não visse, mas eu acho que era muito difícil ela forçar alguma coisa com a gente dormindo um do lado do outro. Então eu acredito muito que Deus sustentou ela nesse momento. Deus deu força para ela. E ali eu comecei a ter esperança de que eu continuaria casado, eu continuaria com a minha esposa. Deus, ele cuidou mesmo. Ele cuidou muito dela. Tipo, ele tem um propósito muito grande na vida dela, de fato. Ela ficou muito bem. Foram poucas vezes assim que ela ficou mal, muito mal, assim. Na verdade, ele é muito forte, então ela não demonstra muito quando estava mal. Mas Deus cuidou muito dela, muito. O cabelo dela, as quimioterapias, a cirurgia, como foi, sabe? Não ficou aquela cicatriz, não ficou mancha, não ficou nada. Assim, Deus, ele cuidou dos pequenos detalhes, sabe? Que, tipo, a gente vê a mão de Deus, que realmente ele estava na situação. Então, hoje, pra mim, é uma alegria saber que ela passou por isso. Eu sei que ainda tem um processo pela frente, mas, assim, o pior já passou. O momento que seria pior, que ela tinha um câncer, que foi diagnosticada, que não sabia o que fazer, não sabia o que ia ser, passou. E sempre falei sobre todas as coisas que eu já passei, todas as dores e perdas, que tudo tem realmente um propósito, né? E são feridas que a gente tem. E antigamente eu sempre falava assim, quando eu perdi meu pai, eu me vi, em um momento, quando eu perdi meu pai, eu me vi um dia com uma menina de exatamente de 11 a 12 anos, perdendo o pai dela também, e vindo chorar pra mim. E aí tudo fez sentido. Porque é exatamente isso, as nossas dores, elas são para que outras pessoas, elas entendam que nós passamos e vencemos. E se eu venci, a pessoa também vai vencer. E quem nos ajudou foi o Senhor. Então é exatamente isso, as nossas feridas, as nossas marcas. E eu tenho as minhas marcas para que outras pessoas que passam pela mesma situação enxerguem. A Bruna não é ninguém especial, mas ela venceu. Se ela venceu, eu também vou vencer.
de eu falar, tu cantava sobre mim. Vocês brincam aqui ou não? Brincam? Brinca. Pastor Paulo, você brinca do quê? Ele é meio bruto, né? Então ele brinca de fazer cosquinha, e aí não dá muito certo. Às vezes eu choro porque tá fazendo cosquinha e eu peço pra parar e não para. Aí com o Davi também é a mesma coisa. Aí a gente brinca de achou com o Davi, aí a gente se esconde atrás dos negócios, aí o Davi vem, aí a gente aparece, ele começa a rir. Você gosta de brincar? Gosto. Dá cosquinha nela? Não. Não. Ela tá pedindo. Não. Aqui que ela gosta, aqui, ó. Aqui, ó, de cosquinha que ela gosta e chora, né? Não é aqui que você chora? Ai. Aí ela tá reclamando. Mas aí minha mãe fala, para, Pablo, para, isso é brincadeira de homem. Achou que dominava bastante a paternidade e a maternidade quando as meninas vieram para casa. Então a gente achou que estava muito bem, né? Aprendemos as idades, aprendemos a ser pai e mãe, né? Estudamos sobre isso. Só que você vai ver que na prática é totalmente diferente. Quando a gente achou que estava acertando, veio o Davi. Só que o Davi, ele veio numa fase que a gente nunca educou, a gente nunca trabalhou com essa fase, que é bebezinho lá, né? A Brenda chegou em casa com 5 anos de idade. Então, a gente achou que 5, 11 e 14, que foi a idade que aquelas meninas chegaram, a gente achou que a gente conseguiria levar de boa. Só que a gente nunca pegou antes dos 5. Aí foi um desastre total. A gente viu que a gente não sabia nada sobre paternidade. E cada um é individual também, então a particularidade de cada um. Então, mesmo que passou pelo de 14, mas tipo, com a Bianca não foi a mesma coisa, com a Brenda agora não está sendo a mesma coisa, então eu acho que todos os pais devem passar por isso, né? É um eterno mesmo. Mas é colocar na nossa cabeça que é uma fase e que todas as crianças, inclusive nós, passamos por essa fase de rebeldia, de grosseria, faz parte do desenvolvimento humano. E aí a gente precisa comunicar com a gente mesmo, para ter paz e para não se envolver em coisas que são passageiras, entende? Eu acho que eu sou realmente muito leoa, sabe? Eu aprendi com os meus pais, é uma coisa que eu trago para casa. Minha família é tudo. Então, assim, se falarem deles, fizerem contra eles, eu preciso abraçar, eu preciso trazer para mim. Eu sou aquela que protege o tempo todo, tipo, o tempo todo. Meu pai, ele era muito assim, minha filha, tá errado, eu corrijo. Não, mesmo assim, não vou deixar de abraçar, de amar. Então, assim, eu sou mais assim, eu sou essa protetora, sabe? Eu acho que eu sou bem protetora. Tipo, independente se estão certa ou errada, eu corrijo, mas eu corrijo. Então, eu sou bem leoa assim mesmo, eu acho, né? A minha característica muito forte, assim, é princípios, sabe? Eu gosto de princípios e legados, deixar princípios, ensinar princípios, impor legados dentro da minha casa, sabe? Então, desde pequeno, com o Davi, eu tô tentando ensinar princípios para ele, mesmo ele não entendendo nada, mas ali eu deixo ele aprender, eu gosto dessa parte, né, do homem, o pai ser aquele que treina, que projeta, que direciona. Então eu tenho muito essa característica de treinar, de deixar às vezes errar, deixar às vezes se machucar, deixar às vezes cair para poder tirar um ensinamento daquilo. Eu acho que eu sou meio doido, né? Mas de ensinar, igual a Beatriz muito. Foi assim, na parte financeira. Sim, a Beatriz eu sentava com ela, falava assim, isso aqui, você tem que separar o seu dízimo. Então a Beatriz até hoje, ela é dizimista fiel, ela não negocia isso, e por quê? Porque vivenciou milagres. Vivenciou através daquilo, experimentou. Então, inserir princípios. Eu acho que o papel do pai é muito importante para poder colocar princípios no coração dos filhos. Então eu sou esse dos princípios, né? Eu sou da emoção e ele é da razão, a verdade é essa. Meu pai, ele é uma pessoa que a gente admira muito. Todo mundo vai falar bem dele, né? Eu até falei, tem muita gente falando bem de você. Mas, assim, é uma pessoa que a gente admira, de fato. Ele é o homem da casa, não só como pastor, porque a gente vê além, né? Como é pai, a gente vê além do pastor, além do que é na igreja. Ele é muito forte, a minha mãe, então nem se fala, tipo, tudo que ela tem passado, que ela passou, eles são muito fortes, muito importantes na minha vida. São pais mesmo, eu nem lembro. Pra mim é até estranho falar que ele era meu cunhado e ela é minha irmã, tipo, pra mim é estranho, não faz sentido. Porque como eu era muito nova, eu me adaptei muito rápido e foi fácil, assim, pra mim. Eu nunca tive essa crise, tipo, de não entender
como pais na minha vida. Eu realmente entendo eles como pais, respeito e honro também como pais. Minhas vontades eu